E aí, galera, tudo bem? Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite, quem for assistir depois, né? A parada é o seguinte, aqui é Y Cabral, eu sou o âncora da agilidade aqui na Digital Edu, num sábado maravilhoso aqui no Rio. Deixa eu ver onde está o Rio aqui. O Rio está com 27 graus, está ensolarado, máxima de 30, a mínima de 23. Tá um clima super agradável aqui no Rio, pô, sensacional, ainda bem que deu aquela melhorada, né? Acabou o verão. Então a galera fica mais tranquila, né? Mais sarada. Cortei meu cabelo, né? Tô com o cabelo na régua. E a parada é o seguinte: hoje, na Digital Edu, convidado muito bacana, muito legal. Mas antes de chamar o nosso convidado aqui do dia, né? Eu vou chamar o camarada que é o dono do pedaço, né? O cara que está aí na jogada toda, o doutor Wagner Drummond, para dar alguns recados aqui iniciais. Diga, Wagner. Bom dia, Ibson! Bom dia, turma! É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse sabadão maravilhoso. E eu entrei aqui só para dar alguns recados para quem é a primeira vez que está acessando aqui. Lembrando também que nós estamos transmitindo para as redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, várias redes. Mas é o seguinte, tá? Primeira coisa, podem colocar das redes sociais sua pergunta, sua dúvida, mas para obter o certificado de participação, você tem que estar assistindo aqui da Digital Edu. Então vem para cá, tem o QR Code na tela, ou se você tiver no telefone, coloca no navegador digitaledu.com.br, faz um registro gratuito e vem para cá, porque essas lives que acontecem diariamente, todas têm o direito do certificado, tá? E no final, assim que o Y acabar, ele vai dar o recado para vocês, né, sobre colocar o certificado, fazer o certificado, e eu vou colocar no chat da Digital Edu o link para vocês emitirem o certificado. Você já sai daqui com o seu certificado, tá bom? Se é a primeira vez que você vai emitir o certificado, você vai colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. Esse nome não altera o seu nome no chat, tá bom? É bem importante saber isso. Para mudar o nome no chat, você vai depois lá em perfil, vai no menu, clica meu painel, ou acho que é painel ou perfil, acho que é painel. Depois vai em configurações e ali na parte de baixo você pode escolher como que você quer o seu nome no chat, tá bom? Mas aqui para o certificado é só mesmo o nome que vale simplesmente para o certificado. Na segunda vez que você emitir um certificado, não precisa mais colocar nome nem nada, já é travado. Então, cuidado na hora de colocar o seu nome para emitir. Emitiu um certificado, ele já vale para todos para frente. Caso vocês queiram alterar o nome, eu casei, por exemplo, mudei meu nome, ou então eu errei, ok, acontece, a gente que altera para você aqui, tá? Isso, gente, é para poder dar mais veracidade, mais valor para as empresas e para as instituições de ensino aceitarem o certificado de vocês, tá? Uma forma que a gente encontrou de validar, porque os certificados ele tem um QR Code, ele é validável e tudo mais, beleza? E outra coisa, na aba superior já está liberado o sorteio do mês. Vão ser 2 ganhadores esse mês, cada ganhador vai ganhar 2 livros. Então, os 2 livros que estão mostrando lá, os 2 ganhadores, cada um vai ganhar os 2, tá? E lá tem as instruções, participe com a gente. E também no final de hoje, junto com o certificado de participação, nós vamos liberar a inscrição para mais um workshop gratuito, né, sobre soft skills na agilidade, né, Ibson? Maravilha. Sim, Então, perfeitamente. fiquem atentos que as vagas vão ser limitadas, tá, gente? É gratuito. No final, o Ibson vai falar mais sobre ele e nós vamos colocar o link para vocês. Ibson, o palco é seus, tá bom? Qualquer Beleza, dúvida, então. estou aqui. Wagner, antes de Ah, você ir embora, você lembra quando a gente conversou? Você me chamou para ser host daquele. Cara, como é que pode, né? Isso tem uns 3, 4 anos de atrás, né? Eu tem. ainda tinha uma cadeira de amamentação aqui, cara. Não conseguia falar direito, cara. Era muito gozado, né? Evoluindo, né, cara? Como é que a gente Cara, não começou e onde tem, é que a gente chegou, né, cara? Que não coisa, tem, né? a evolução é contínua, né, Ibson? É Quando a gente gosta verdade, daquilo cara. que a gente faz, da forma que faz, É não verdade. tem, E não quero tem agradecer, jeito. né? Agradecer você ao vivo aqui, porque por ter me dado aquela missão logo no início. E a gente está aqui junto de novo, né? Que bom, né, cara? Ah, É que muito maravilha. legal. Vamos continuar sempre, né, Ibson? Acho que Sim, com você me certeza. apoia, eu te apoio e a Isso gente aí. vai junto aí crescendo, desenvolvendo e mudando a vida de muitas pessoas que
Tem hora que a gente recebe alguns depoimentos maravilhosos Sim, aqui, que a gente isso é bom. fez diferença para a vida de alguém, é isso que vale, e é isso que faz a gente seguir para frente, né? Sabe o que eu acho? O seguinte, Wagner, só para a gente, antes do meu convidado, é que nem o que acontece comigo, aconteceu porque eu fui professor durante um bom tempo. Aham, E a gente foi aluno. Então a sim, gente, né, lembra de alguns professores que fizeram diferença na gente. E foi. alguém já falou isso comigo. Pô, Y, às vezes eu lembro dos meus professores e você aqui na agilidade é uma força para mim. É como se eu tivesse, você, né, tivesse sido meu professor e eu ter, né, mudado de carreira. Se for, dado as dicas e tudo. Isso é legal, isso, né, cara? Isso não tem Ah, dinheiro que compre, amigo. não, Não não, tem não dinheiro que compre. tem, não tem, viu, Wilson? Até uma coisinha que eu quero falar pro pessoal aqui, que o pessoal fala assim, eu não reparo não, quando tem esses assuntos assim, gente, eu sou muito manteiga derretida, então às vezes eu começo a ter o olho meio, cai cisco no meu olho toda vez Marejar. que acontece. Mas assim, uma coisa que eu quero falar aqui pro pessoal, que muita gente fala assim pra mim, deve pensar e tudo mais, o pessoal tá fazendo agora as lives gratuitas com certificado, mas é marketing, daqui a pouco ele vai começar a cobrar. Mas assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que eu já falei numa live aqui com o pessoal, que é o seguinte: essas lives diárias é um compromisso que nós temos de continuar 100% gratuito e o certificado de participação das lives diárias vão continuar eternamente sendo gratuitas. Nós vamos sim ter um plano pago? Vamos. Na plataforma nós já temos cursos que são pagos, eventos que são pagos, tá? Nós vamos ter agora, a partir da semana que vem ou da outra, um plano pago recorrente, mas esse plano vai dar direito a outros benefícios, tá? Isso que nós estamos dando aqui hoje, de ter acesso à gravação num local único, de você ter o certificado de participação, participar das lives constantemente, desses workshops que acontecem gratuito, vão continuar tendo, isso aí é um compromisso que nós estamos fazendo, tá? Então, fiquem tranquilos que aqui é assim, ó, tem conteúdo para quem atualmente quer adquirir simplesmente conteúdos de forma gratuita, não tem problema nenhum nisso. Tem conteúdo para pessoas que gostam de coisas mais avançadas que eu falo, assim, conteúdos que são do início ao fim, um curso, por exemplo, que é de uma semana, é pago. Então, assim, se não faz sentido para você participar de um curso pago, continua participando das lives, que elas já são ricas. Entendeu? Então, assim, cada um tem o seu momento. Daqui a alguns anos, sei lá, você às vezes faz um treinamento, um curso que é pago e tudo mais. Mas aqui é de coração. Pessoas são pagantes, pessoas que são gratuitas, todas têm o mesmo valor aqui pra gente. Todas têm aqui a nossa gratidão por estar conosco na nova plataforma, tá, Ibson? Com Bom certeza. deixar isso claro para a turma, porque sim, a gente vive desse mercado. Sim, a gente precisa cobrar de alguma forma, Sim. mas os conteúdos gratuitos vão continuar sendo gratuitos, tá? Legal. Só para deixar Bacana. aí. Então, isso aí, Wagner. E falar do Conajaio também ou não? E do Conajaio. Conagile também, depois vocês É, acessem a parte superior, já está sim. lá, não está aberto para cadastro ainda, Ah, mas tem então ali beleza. uma lista para você mostrar interesse, que a gente vai mandar uma mensagem para vocês. E vou dar um spoiler aqui, tá? Vou dar um spoiler. Para quem quer participar só ao vivo, nós vamos ter uma credencial que vai custar entre 30 e 50 reais, tá? Para Legal. quem quer participar só ao vivo com certificado de participação e tudo mais. Quem quiser ter participação, por exemplo, no workshop e e ter acesso às gravações por um ano, toda a gravação do evento para assistir e tudo mais, aí vai ter um outro valor que nós estamos ainda para ser liberado, Estudando, né? tá? Então Beleza. a credencial antes única era a mesma, era única, né? Hoje nós Certo. estamos colocando uma credencial com um valor simbólico mesmo do evento para as pessoas que querem só assistir ao vivo. Eu não quero assistir depois, não vou, tem muita coisa, mas assim, vai ser lançado em breve, provavelmente na semana Que seguinte, bom. na semana que vem, tá? Tá legal. Beleza, Wagner. Muito obrigado aí. E vamos que vamos. Simbora! Já tem gente aqui já, tá? Vou botar até a Já tem galera já aqui, ó. aqui.
E tem um pessoal também na plataforma oficial, é o grande Né? Eliseu, Eric, Karin, Rosa Benatti, maravilha, Rosa, Tiago Delfim, e por aí vai. Tá legal, Oi, então. Y, tô saindo aqui e Tá legal, deixando vai lá. você aqui. Um Você volta no final abraço. ou não? Você volta no final ou não? Depende, assim, se Tá, tiver, se você ver que estiver acabando no prazo um pouquinho, uns 10 tá, minutinhos, pode me chamar, que aí tá eu legal. coloco o chat, a gente interage, mas se você ver Beleza. que vai atrasar um pouquinho, aí você Tá pode ótimo. finalizar direto, tá? Beleza, então. Vambora lá, gente. Valeu, Wagner. Até mais, Obrigadão gente. aí. Até mais. A parada é o seguinte, gente. Já tem gente aqui na plataforma, né? Tanto na plataforma como no YouTube. No LinkedIn, ó. Bom dia, Ibson e Wagner, beleza? O Alcenor, ele mandou aqui, ó. Ibson sem ir. Legal, Alcenor. Valeu, valeu. Obrigado, Avessa. Muito legal. Gente boníssima. E o Everson, bom dia, pessoal. Agora é o seguinte, deixa de mimimi, de lero-lero, que vou chamar o meu amigo, né? Meu mais novo velho amigo, tá? Muito legal isso. Ele é amigão de um amigo meu aí, que eu não conheço ele pessoalmente, os dois eu não conheço, mas foi bem bacana a gente estar aqui. Então vou chamar o meu amigo Iago Baldi, meu camarada. Beleza? Tudo bem? Bom dia? Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim, tá ótimo aqui, tá bem legal. Cara, que prazer estar aqui nesse palco da Digital Edu. Bom, Y aí que a gente por acaso se viu, se falou em congressos antigos, depois descobrimos que temos amigo em comum, né, que trabalham juntos. Legal, né? É, Bom, segunda-feira estava com o Y também ali no outro episódio, né? E hoje Lá a no gente vai falar um Pipoca, pouco né? aqui, Ó, a gente vai que falar do mundo legal, né? ágil, né? Isso aí. A Show de parada é o seguinte: bola. aqui da plataforma Digital Edu está sendo a sua estreia. Então eu queria saber de você, quem é o Iago na fila do pão? Diga aí, Iago, para a galera aqui do Show de plataforma bola. Digital Edu. Bom, galera, muito prazer. Meu nome é Iago Borges, né? Vale a pena fazer esse disclaimer aqui. Meu nome passou a ser Iago Balde nas redes sociais por causa de um podcast que eu criei chamado Baldecast, né? Inclusive inspirado aí no Pipoca Ágil, do grande Y. Eu sou formado em engenharia mecânica, mas há muitos anos atrás comecei a estudar gestão de projetos e fui para gestão ágil, né? Fiz a minha primeira transformação ágil numa empresa que não era especificamente de tecnologia. A gente começou ali com Kanban do básico mesmo, até eu me tornar realmente Scrum Master. E aí fui passando por algumas consultorias, né? Passei pela Elo e agora estou no Banco BV, como agilista lá, Que tá? legal, né? Que bacana. A parada é o seguinte, cara. Esse papo aqui é até uma extensão lá do segunda-feira, que foi no Pipoca de Mentoria. A gente tem uma parceria muito grande que é o Digital Edu. E eu botei no tema assim, ó, por que o mundo ágil é fascinante, cara? Eu não sei, cara. Eu só vi um cara que veio falar comigo até recentemente. Falou assim: ah, eu vou abandonar a agilidade. Eu vou fazer outra coisa. Mas eu acho que foi o primeiro cara, não ele sair para o tradicional. Ele queria fazer uma outra coisa porque ele achou do que ele estava fazendo, ele queria mais. Tá? Sim. Aí eu fiquei, escutei tudo, falei, não, você é novo, de repente você vai ver. Mas eu nunca vi o cara assim, eu vou voltar para o tradicional porque a agilidade não tem nada a ver comigo, cara. E aí, o que você acha aí? Por que é fascinante o mundo ágil? Bom, no Pipoca Ágil eu até comentei, né? Eu acredito que a transição de carreira, de um modo geral, ela precisa ser muito bem pensada, né? A gente não deve ir para uma área nova, não só agilidade, mas outras áreas, né? Outras formações, só porque está com alta demanda de emprego, está com um salário um pouco mais alto, está, né, de alguma forma, outra forma atrativa, né? Mas sim tem que ter a ver com o que a gente gosta, né? Então, assim, eu acho que, como esse rapaz aí que você acabou citando, ou outras pessoas que acaba que a gente não fica sabendo, né? Elas saem da agilidade, eu acho que por conta de gosto mesmo, né, pessoal, assim. Ela não tem tanta afinidade, talvez, com tecnologia, né? Grande parte das vagas são relacionadas à tecnologia. Algumas pessoas não gostam de uma comunicação tão acelerada, né? Tantas mudanças de planos. Tem gente que tem perfil para outras coisas, né? Então, acho que Verdade. isso acaba sendo um divisor de águas ali na hora da pessoa seguir por esse caminho ou voltar ou ir para outro.
E é interessante porque, assim, aí uma coisa, puxando o gancho aí, né? Assim, a geração mais nova, não estou dizendo agora não, tá? Que há 15 anos atrás, quando eu saí do mainframe, 15 ou 20 anos atrás, saí do mainframe, e eu caí, né, numa empresa uma fábrica de software, mas era ligada a teste, a galera mais nova, 20 anos atrás, 15, 20 anos, quase 20 anos atrás, estava assim, nossa, eu estou há 6 meses aqui e não ganho aumento. Isso naquela época. Eu, assim, olhando assim, falei, caramba, cara, eu não sei se é a maturidade da gente, começa ficando mais velho, a gente entende que demora um pouco para você evoluir, é como você estava começando agora, fazer a transição de carreira. Então, uma das coisas que eu vejo, né, não é essa juventude agora que está. Essa pessoa veio falar comigo, pessoa, 2 anos aqui não recebi nenhum aumento. Eu falei, pô, mas 2 anos só, cara? Né? Pô, entendeu, Lance? Eu não sei se o pessoal está muito imediatista, mas tudo bem. É perfil, como você falou, cara. Eu falo aqui para a galera assim, cara, agilidade não é para todo mundo. Sim. Tem gente que é colaborativa, tem gente que não é transparente, né? Tem gente que não tem empatia, cara. Tem gente sim. Mas, voltando agora, o que fascina no mundo ágil? O que você fascina aí para a galera aqui do Digital Edu? O que a gente pode falar sobre Bom, o que é fascinante maravilha. no O ágil? que é fascinante, né? Pô, são muitas coisas fascinantes, né? Mas assim, eu acho que o ponto que eu tenho pensado bastante, né, tem a ver com o lado mais pessoal. O mundo ágil, ele, querendo ou não, né, ele foi aí, está sendo uma evolução dos métodos de gestão um pouco mais modernos e o comportamento humano mudou, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu fico analisando bastante. Antigamente, né, as pessoas, elas realmente, assim, elas queriam alguma coisa e elas demoravam e buscavam e conseguiam e conquistavam. E hoje o padrão de comportamento é como você estava dizendo, mais imediatista, né? Então, não basta você ter um WhatsApp que manda mensagem para as pessoas. Você quer mandar mensagem, áudio, vídeo, documento, você quer fazer chamada de vídeo, daqui a pouco você quer fazer uma live como essa, e aí vão várias funcionalidades surgindo numa velocidade muito grande. E para uma pessoa que tem esse perfil para trabalhar com velocidades altas de mudança, isso é muito fascinante, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que me entedio muito rápido. Então, se eu ficasse trabalhando na mesma coisa por muitos e muitos anos, eu me entediaria, eu achava muito monótono, e eu acabava, né, teria condições de trocar de emprego, não ia estar gostando do que eu estou fazendo. E o que eu faço, né? Eu tenho 3 anos já de Banco BV e eu estou sempre em novos desafios. Ora eu estou num time, ora eu estou em outro, às vezes eu estou em 3 times, às vezes eu estou em 5, às vezes eu estou lidando com CRM, agora eu estou em dados de plataforma, agora eu já estou em inteligência artificial e por aí vai. E eu acho que esse é o meu fascínio para me manter motivado ali nos métodos ágeis. E eu acredito que para muita gente acontece a mesma coisa, né? Então, para Sim, esse eu tipo de vejo. perfil, é muito legal. Para esse tipo de perfil de pessoas, é muito fascinante. É interessante, né? Tem gente que não gosta de mudança. Tá? Tem gente que não gosta de mudança. Não quero mudar. E é realmente, a gente tem uma transformação digital, a gente como agilista, né? A gente como Agile Coach, essas coisas, a gente está... Eu até conversei com a pessoa, olha, nós somos os caras que queremos mudar paradigmas para pessoas que estão com a mente fixa, né? Como a gente falou naquele, né? Com aquela mentalidade fixa de não vou mudar porque sempre foi assim, né? E não se tocou que as coisas mudam muito rápido, mas muito rápido mesmo. É por isso que eu acho que a agilidade ela não vai morrer, tá? Ela pode falar com outro nome, né? Vai ter um... Eu acho que o grande barato disso tudo é que a tecnologia está em evolução muito assim, com uma velocidade muito alta, tá? Você vê os relógios, por exemplo, tá até com um relógio aqui, que acontece, cara? Eu comprei a primeira vez o smartwatch da Apple, cara, fiquei maravilhado. Então, todos os meus relógios analógicos, eu parei. Eu não vou usar. Aí eu fiquei só aqui. Mas depois me toquei e falei, cara,
legal, bacana e tudo, mas eu não acompanhei porque achei caro esse relógio. Comprei agora o relógio, mas ele até hoje tem 5 anos e está funcionando bem. Mas eu falei, cara, vamos diversificar. Voltei a usar os analógicos, né? Porque justamente para a gente fazer essa diversidade, para não ficar na mesma coisa sempre. E isso que eu vejo agora acontecer, né? O grande barato hoje em dia, essa situação de mudança constante, pô, você está num caminho, cara, daqui a pouco já mudou, cara. Então, essa adaptação que a gente tem, eu lembro muito bem no Simulação de Projetos Ágeis, formou-se um time, foi isso, foi na simulação. Aí o time que tinha que se dissolver, o pessoal, pô, dissolveu, cara, logo agora que a gente estava pegando. O pessoal ficou, não, vamos deixar todo mundo junto, entendeu? Ainda estavam com aquele mindset, não, aquele pensamento de temos que ficar junto eternamente. E como você falou agora, no teu emprego, já muda de área, e para mim é normal também. Ó, Y, tem um negócio agora para fazer aqui. Pô, vamos embora, a gente faz. Não é isso? Isso, exatamente. Cara, é engraçado porque, assim, mais recentemente eu comecei a dar umas consultoriazinhas aqui presenciais em Salvador, né? Essas demandas de gestão um pouco mais modernas acabam surgindo. Como a gente vai falando bastante aí em rede social, né? As pessoas ficam curiosas e acabam me procurando, né? De vez em quando. E aí eu já tive exemplos aqui muito legais de, por exemplo, uma academia, uma empresa de café, sabe? Então, em diversas áreas você consegue utilizar os mesmos princípios, os mesmos conceitos de agilidade, né? Pensa bem, nessa academia, por exemplo, ela tinha uma modalidade ali de CrossFit, uma de Pilates e uma de natação ali para criança, né? Mas aí as flutuações, né? O ano era muito cíclico para eles. E eles precisavam medir as coisas. E eles não tinham uma plataforma unificada que conseguisse analisar o perfil do cliente, conseguir analisar a quantidade de pessoas que estavam entrando numa modalidade ou na outra. Eles não tinham alguma ferramenta de NPS. E aí a gente foi bolando uma estratégia de deixar tudo mais redondinho, mais organizado. A gente criou um dashboard no Power BI, a gente começou a analisar os dados, e aí então a gente foi percebendo que nessa flutuação, e também baseado no feedback da galera, algumas pessoas falavam, eu não gosto tanto de levantar peso, e aí eles foram criando uma outra modalidade, que é tipo um bootcamp, um funcional ali, com corrida, com bicicleta, que foi agradando muitas pessoas, e que hoje já é mainstream, sabe? Já disputa a quantidade de vagas igualmente com o CrossFit. Então, assim, você vê como em quase qualquer área dá para você usar a agilidade, né? Numa empresa de café, por exemplo. Os cafés hoje em dia, né? Aí, salve um disclaimer aí, o café é R$30. O café tá R$30, mas aí agora você tem café em cápsula, você tem café em sachê, aí você tem o cliente que é mais exigente, que quer um café mais premium. Você tem que saber analisar alguns dados, tem que colocar os funcionários também para trabalhar de forma multidisciplinar ali, o marketing do café junto com uma parte de produto, junto com a parte de gestão, né? Então a gente começa a ver várias empresas de outros setores utilizando, pequenas empresas muitas vezes, né? Então a gente fica achando assim que é só para empresa gigante, né? Que é só para tecnologia, que é só para desenvolvimento de aplicativo, mas muitas vezes não é, né? É isso que é interessante. A gente tem os pilares da agilidade, né? Uma das coisas que é a transparência, né? Você voltado ao cliente, é o que você falou aí. Eu vejo o que acontece em outras áreas, que eu acho massa, eu gosto muito de carro, né? E eu vejo os canais de carro falando assim, olha, esse defeito aconteceu por conta disso, aí mostrando a peça, como é que faz, uma coisa transparente, né? Ou quando o cara vai fazer um conserto no carro, para dizer, eu troquei isso, a sua peça estava assim, eu coloquei essa nova. Então, são atitudes voltadas para o cliente, né? Porque o bem-estar do cliente é muito legal. Por exemplo, tem lugares que a gente vai fazer alguma troca de uma peça, alguma coisa. Tem um lugar, por exemplo, foi até recentemente trocar pneu do carro da minha esposa. Cara, o lugar que a gente ficava lá sentadinho, né, um ar-condicionado, um café maravilhoso, café de cápsula. Cara, isso tudo voltado para o cliente. Antigamente não tinha nada disso. Troca o cliente, fica em pé mesmo, que se dane, não quer nem saber. O cara vai ter que comprar o meu pneu mesmo. E eu vejo muito, quando as pessoas falam isso, associa, porque a origem da agilidade realmente, né, foi no Manifesto Ágil ligado a software, mas eu vejo que é muito ligado à pessoa, né? Porque
você começa a olhar o cliente e as suas atitudes com a sua equipe de desenvolvimento, né, ela também muda. Tá? Uhum. Então, eu vejo foi até interessante no Simulação de Projetos Ágeis, eu, como sou o cliente de todos os produtos, né, lançados, ontem eu estava conversando com um kickoff de um tema que era sobre jogadores de futebol, né, qualquer tipo de jogador, querer marcar partidas. Tá? Então, esse é o aplicativo. Mas Sim. eu não sou ligado a futebol, eu não jogo futebol. Aí foi tão gozado, porque eu falei, não, mas agora eu, como sou o dono do produto, eu quero ganhar dinheiro com isso. Tá? Então foi legal, porque foi uma troca, ó, tem o cliente que é visitante, tem um jogador, tem o pessoal que aluga quadra. Quer dizer, a gente fez um brainstorm ali de ideias, de persona, antes da Inception. Tá? E eu acho bacana essa visão que a gente tem voltada para fora, não? Porque eu fui da época de desenvolvimento de dentro para fora, não era de fora para dentro, né? Que você vê aí com o lance do cliente. Por isso que fascina o mundo ágil. Tá? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito é justamente isso, a aproximação do cliente. Tu acha também que é Sim. mais ou menos isso? Cara, eu ia até comentar sobre isso que você falou aí. Recentemente, eu fui numa concessionária fazer revisão de carro com minha mulher, né? E aí, chegando lá, aí ela tava lá discutindo com a moça lá e tal, de fazer, marcar e tudo. E eu fiquei lá bisbilhotando a fábrica, né? Fui lá passeando assim pela oficina e tudo mais. E aí, não que isso seja uma coisa nova, né? Mas eu vi, eu acho que pela primeira vez, uma oficina com um quadro Kanban gigante, Legal, onde hein? todos os carinhas iam trocando as cartelinhas carro por carro, passando de status. E aí, Legal, hein? assim, caramba, velho. Assim, todo mundo sabe da história da Toyota, né? Que colocava já os post-its lá na parede e tal, mas foi muito engraçada, foi muito organizada a forma que eu vi essa concessionária aqui em Salvador usando. E essa outra questão que você acabou falando é que o seguinte, antes eu sempre ia com minha mulher lá na concessionária fazer revisão. E se tornou tão transparente esse processo da revisão do carro que ela se sente segura para ir sozinha Isso. hoje em dia. Então, o cara da oficina, ele explica para ela por que que precisa trocar cada coisa, sabe? Aqui a revisão é assim, tem umas peças que são trocadas, né, de tanto em tanto tempo, conforme lá o manual do carro. Outras aqui a gente analisa e vê se ela realmente está desgastada. Tá vendo como ela está desgastada? A pinça de freio, por exemplo, tem que trocar. Então hoje ela já consegue ir na concessionária muito mais tranquila, sabe? Então, outro Isso é ponto. legal pra caramba. Olha, interessante aqui, Iago, olha só, já tem pergunta lá na plataforma. Aí o nosso amigo Wagner, ele transforma no chat privado aqui, ó. Carlos Guimarães Neto. Bom dia, Ibson e Iago. Na visão de vocês, quais são os maiores mitos sobre agilidade que ainda dificultam sua adoção nas organizações? Primeiros convidados, depois eu completo aí. Quais são os maiores Ah, mitos, né, que dificultam a organização? bom, cara, eu acho que assim, dizer que com métodos ágeis você vai entregar muito mais rápido, por exemplo, é um dos mitos que a gente costuma falar, né? A questão é que não necessariamente vai ser mais rápido, talvez até seja mais rápido, né? Mas a ideia é que você construa o negócio que o seu cliente quer. Às vezes você precisa de muita comunicação com ele para que o produto saia lá no final, e isso pode acabar atrasando. Mas a ideia da gente é construir o produto que ele quer, que ele vai usar, que ele vai, né, passar para uma próxima etapa no projeto, na vida e tudo mais dele, né? Então, esse é um dos primeiros mitos. Você quer comentar aí desse? Quer puxar outro? Deixa eu comentar outro mito aí, que a agilidade não tem documentação. Nossa. Porque eu já escutei isso falar. Não, porque a agilidade, vocês agilidade não documentam nada, fica uma zona, só confusão. Não, pelo contrário, gente. A documentação é mega super importante, tá? Inclusive, é um dos caros de Aquiles, porque o que acontece, cara? Eu já tenho até episódio sobre isso no Pipocast, falando da diferença de história de usuário para tarefa, tá?
Isso aí cara, isso é batata, isso aí deu altos problemas já. E dá, é normal, porque a pessoa não consegue visualizar o usuário e ele é tarefeiro. Ele gosta de escrever tarefa, mas cadê o usuário? Para você até mostrar para o usuário, você vai mostrar tarefa? Não é isso, né? Eu falei sobre números quentes e números frios. Eu vi. Você viu isso, né? Mas para a galera que Vi. está aqui na plataforma, tá? E antes de até comentar aqui, só porque o Alcenor mandou aqui, ó. Habilidades e agilidades caminham juntas. Fazer o que gostamos é importante, mas com os pés no chão. Mudanças são importantes, mas com responsabilidade. Isso aí, Alcenor. Obrigado aí por ter. E ele fala aqui também, ó, que tem que dar o valor aqui a galera. Ó. Mudanças de crescimento nem sempre vai estar agregada a valores, mas na mente é que precisamos entender essa mudança. Perfeitamente, cara. Mas voltando aqui, cara, esse lance do números frios e números quentes, cara, foi na hora que eu estava fazendo isso, foi na hora acho que foi uma hora antes, não foi, acho que na hora do episódio que eu lembrei justamente da situação. Pô, o que é isso, números quentes e números frios? Aí eu fiz o exemplo, eu sou o dono da obra, contratei 3 pedreiros para fazer lá em casa, né? Para fazer a minha casa. 5 pedreiros. Aí eu chego para ele, olha só, eu vou dar 10 dias para vocês, volto aqui 10 dias para saber o que aconteceu aqui. Aí o pedreiro chega para mim e fala assim, olha... Na review, né? Na review, né? Ele vai mostrar o que fez, né? Aí ele vai dizer, olha, nós gastamos 1.500 tijolos, né? 10 quilos de cimento, né? E 20 litros de água. Beleza? E, caramba, esses números, para mim, não representam nada. Né? Exato. Agora, se ele chegasse para mim e falasse assim, pô, Y, olha só, nós já construímos uma sala, um quarto e a suíte, um banheiro. Tá? Essa informação que eu quero, que é melhor do que a quantidade. Isso reporta muito a tarefa, cara. As pessoas elas querem dizer tarefas para as pessoas que as pessoas não querem saber das tarefas, querem saber qual é a funcionalidade que você está me entregando. Né? Então, por isso que isso aí também é interessante a gente colocar. Mas fala sobre mais um mito aí, meu camarada, se tiver mais um. Tá. No podcast lá, eu acabei comentando em um episódio falando sobre OKR até, que era a questão, né? OKR, galera, assim, para quem nunca ouviu, né? Objetivos e resultados-chave. É como se fosse uma metodologia também que é usada para a gente chegar nesse valor final que o cliente quer e atingir os objetivos da empresa, né? Acabei puxando um gancho aqui, meio... Não, pode. Mas eu estava comentando lá no episódio que é o seguinte, você tem uma meta de se tornar uma pessoa mais fitness, por exemplo, né? Você tem um certo objetivo e você pode ter alguns resultados ali que você precisa analisar, né? É mais fácil você analisar ou é mais efetivo você analisar a quantidade de vezes que você vai na academia ou o seu peso, o percentual de gordura ou o percentual muscular, por exemplo, né? O que é que vale mais? Não necessariamente você ir 4 vezes para a academia, você vai estar chegando no seu objetivo tão rápido, né? Assim, vamos supor que você vá... mas se você estiver medindo na sua balança, que você está perdendo 1 quilo por semana, ou você está melhorando a porcentagem de músculo, está diminuindo a de gordura, isso está te encaminhando para o seu objetivo, né? Pelo menos você tem números ali para se basear para ir para esse objetivo, né? Pô, legal esse exemplo, gostei. Porque o cara, ele pode ir para academia. Pode. Os números 5 vezes academia, mas o cara come mal, dorme mal. Não adianta nada, entendeu? Agora, se você estiver acompanhando seu índice, né, de massa muscular, índice percentual de gordura, né, que você tem, e o peso, cara, é muito mais exato, é muito mais direto, né? Eu fiquei pensando nesse negócio do número quente e número frio, sabe? Número frio é tipo a quantidade de degraus que eu desço na academia. Mas e daí, né? O que isso quer me dizer, né? Mas o seu peso ali na balança, talvez ele valha muito mais. Sim, com certeza. A parada é o seguinte, cara, o que eu vejo também sobre mito, tá? Voltando, só para completar a pergunta dele, né? É que, assim, agilidade não tem gerenciamento. Você não
gerencia. Isso é um mito que afasta. Ah, não, vocês se organizam aí, mas não tem gerente, não tem nada ali, não tem como medir as coisas. Isso eu já escutei falar, tá? Sim. E as pessoas veem que, pelo contrário, é difícil fazer autogerenciamento, não é uma coisa fácil, tá? A galera tem que estar ciente disso. Inclusive, veio um cara aqui, eu acho que eu tenho que rever também, o diretor da DASA, tá? Veio aqui. Sim. E ele falou que no lugar que ele estava, né, na área dele lá, ele queria o máximo as equipes maduras. Ele não queria assim, você não fez legal? Vai embora, entra outro. Ficar testando pessoas. Ele queria formar pessoas. Ele falou assim, a filosofia, né, da área dele era formar pessoas. Tá? Não é chegar, pegar qualquer um e vai encaixando, não serviu, tira. Aí vai outro cara, aí não é legal, né, cara? Então, com essa maturidade, eu acho que a coisa funciona de uma maneira melhor, né? Sim. Mas diga aí. Falando desse mito aí que você falou, né, que não tem gerenciamento, sei lá, onde eu trabalho, né, a gente trabalha assim, uma equipe, ela é formada pelo um IT Lead, que é um cara de tecnologia, o líder de tecnologia, um PM, né, de produto, um Scrum Master, um agilista, e o time, né. Então, assim, enquanto o time está ali desenvolvendo ali suas funcionalidades, seu trabalho do dia a dia, eu estou analisando os processos, os fluxos, as análises de dados e tudo mais. A PM está olhando para dentro e para fora para ver se o produto que a gente está fazendo está atendendo o que o cliente está pedindo. E o IT Lead, ele está também gerenciando a parte tecnológica. Será que a gente está indo num caminho de tecnologia que a gente deveria seguir, que, né, a empresa está seguindo, a gente está seguindo padrões e tudo mais? E esse gerenciamento, digamos assim, de nós três, a gente vai influenciando o time e também vai trazendo as demandas de fora para dentro, já mais robustas, né? Mais organizadas, mais refinadas e tudo mais. Então, assim, talvez não tenha o papel do gerente, do coordenador em alguns lugares, mas gestão né, é necessária, não tem como não ter. Não, e eu fiz um episódio uma vez que eu até assim, cara, será que o comando e controle, a pessoa que fica no comando e controle é uma pessoa insegura? Será que é uma pessoa insegura? Porque eu já ouvi assim, eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém mesmo. Então, aí fica difícil, né, cara? Fica Eu acho difícil. Eu não que confio em ninguém. culturalmente, né? Culturalmente, esse ponto aí é importante. O que a gente tenta fazer, né, para isso? A gente tenta confiar nos nossos desenvolvedores, né, nos nossos colegas de trabalho. A gente coloca uma missão ali para o nosso time de entregar um produto que o cliente ame ali no final das contas. Então, o cara ele é responsável pelo produto também, né? Eu não só estou pedindo para ele assim, coloca uns tijolos aqui e faz uma parede. Não, a gente está construindo uma casa para uma família, né, que vai usufruir bastante. Você tá comigo nessa missão? Se você tá, então vamos embora, entendeu? Vamos trabalhar juntos. Mas se você não tá muito afim, só tá querendo colar tijolo, então talvez esse não seja o perfil que a gente queira, né? Agora, quando você vai gerar um relatório gerencial Hum, e que você tem os Scrum Masters, tá? De várias equipes, aí você pede informações numéricas sobre uma situação lá, histórias de usuário, planejadas, né? Todos erram, todos não fazem o cálculo direito. Qual é a leitura que eu faço assim? Cara, foi uma falta de comunicação alinhar o que é para ser feito. Porque se um erra, tem 5 Scrum Master numa equipe, né? Uma equipe não, várias equipes. Só que tem o projeto em si, são várias equipes, né? E cada tem Scrum Master, mas no final o PM quer saber. Não, vem cá, quero saber como é que estão essas equipes. Então, por favor, Scrum Masters, vê aí, conta aí quantas planejadas, histórias planejadas e realizadas. Todos erram. Todos 5 erram. Aí tu olha assim e cara, falta de alinhamento. Né? De dizer assim, olha, gente, o que é uma história planejada? É isso, isso, isso. O que é uma história realizada? Né? E as canceladas?
elas foram planejadas, mas não foram realizadas. Contam só para as planejadas, independente do cancelamento. Agora, se ele foi cancelado porque fez errado, assim, não era para nem ter escrito a história. Então, quando as pessoas veem isso, né? Pô, mas eu tenho que conferir tudo, porque vocês estão errados. Não procuram a origem do erro, né? E sim, isso aí eu vejo com o Alisson Vale sobre pensamento sistêmico. Acho que é esse pensamento sistêmico. Você vê o que causou isso tudo. Eu tenho uma visão que o que causou isso tudo foi falta de informação, de você alinhar como é que se tira esses números, né? E isso acontece direto. Eu acho que uma das... Aí vou até botar até um outro lado da gente, né? Um mito, né? A comunicação é muito importante. Não adianta você... Você pode ficar falando toda hora com a equipe, não tem nada a ver. Esse negócio de daily não funciona todo dia. Esse negócio de ficar falando com o cliente toda hora não funciona. Isso eu já escutei, tá? Você acha isso também? Eu também já escutei pra caramba, Y. E na realidade, assim, eu acho que quem tá de perto ali, quem consegue acompanhar um time, dois, três, que não tinha isso e passou a ter isso, essa comunicação mais próxima, você vê claramente como as coisas mudam, né? As entregas, elas começam a ser muito mais fluidas. Quando você vai fazer uma review ali, uma reuniãozinha ali, né, para entrega ali para o cliente e tudo mais, o cliente, ele praticamente já sabe o que a gente estava desenvolvendo, né? Ele fica feliz por a gente ter finalizado, mas ele está sabendo de tudo que está se passando ali na empresa, né? No produto e tudo, e muitas vezes ele dá uma dicasinha ou outra que a gente pode ajustar, né? Passa para a próxima sprint e a gente ajusta, né? E interessante, voltando um pouco mais para o tema, o que fascina no mundo ágil, aí eu vou dizer o que eu acho legal. Olha o que o Alcenor mandou aqui, ó. A desconfiança quebra qualquer alicerce. Cara, ó, ele manda aqui de novo, ó, muito bom, Y. Quando há formação de equipe com capacitação, as coisas se tornam mais fortalecidas, tá? E ele de novo aqui, hoje ele está participando pra caramba, legal, seu nome legal. O pensamento é rápido, talvez a execução é que possa demorar a sua aplicação. A gente pode pensar uma coisa para na hora de executar, esse é o grande problema. Mas eu vejo o seguinte, voltando o mundo, né, ágil fascinante, eu acho legal a colaboração e eu já vi relatos, muitos relatos, que o mundo ágil ele te acolhe melhor. Você acha isso? É um acolhimento? As pessoas são muito mais dadas? O que você acha disso, cara? É o joguinho de mito ou verdade, né? Isso é verdade pura, cara. Bom, há muitos anos atrás eu fui migrando para agilidade, conheci muitas pessoas, muitas nunca vi presencialmente, como você aí, a gente se viu uma vezinha assim, mas tenho muitos amigos dentro da agilidade, a gente cria uma comunidade relativamente forte aí, que eu não tinha na época da engenharia, por exemplo. Sim. A gente acaba trocando ideia. Eu fui pro Pipoca Ágil, vim aqui pro Digital Edu, daqui a pouco você tá indo lá pro Baldcast, e a gente vai fazendo uma rede, né, de troca de conhecimento. E o que é mais legal disso? É que cada pessoa, em cada empresa, tem desafios diferentes, né? Então, por exemplo, bom, hoje eu só rodo Kanban, eu não tenho nenhum time de Scrum hoje. Mas 2 anos atrás eu só tinha time de Scrum. Mas as coisas foram mudando. Aí agora eu encontro um cara que é mais especializado que eu no Kanban e eu vou trocar ideia com ele, dificuldades que eu tenho e que ele já passou por isso, e que hoje ele já está em outro ramo lá e tal. E a gente vai evoluindo junto, né? Então a comunidade é muito legal. Eu não vejo como concorrentes, eu vejo como parceiros mesmo, sabe? A galera que tá nesse mundo é muito parceira. É verdade, cara. E é interessante porque na agilidade, quando eu comecei, né? Porque em 2011, não, 2009, 2009, 2010, eu estava... Foi o primeiro contato que eu tive, foi até eu sair do mainframe e fui para teste, né? E primeiro, eu nunca tinha trabalhado com uma equipe todo mundo junto, tinha um quadro Kanban lá, e tem até foto disso e tudo. Eu novinho, cabelo preto ainda, né? Quadro Kanban, o pau comia lá, era interessante que os programadores todos juntos, eu era tester na época,
e a gente testava lá na hora, assim, ficava do lado do cara, era o pair programa ou o pair teste, entendeu? Isso, testa aí rapidinho aí, o que está acontecendo nesse módulo aqui, ou nesse componente, alguma coisa assim, e a gente fazia, não deixava a coisa acontecer, ficar pronta para testar. A gente já tinha essa mentalidade, tá? Quer dizer, foi a primeira vez. Inclusive, até fiz um curso, né, de testes ágeis, não me lembro agora qual é, mas eu fiz isso em 2010, eu acho, uma coisa assim, que é o primeiro contato. E eu acho muito legal, porque eu sofri muito com o projeto tradicional de você ficar meses escrevendo, que eu fui analista de requisito, depois analista de negócio, meses escrevendo, você podia ficar só uma horinha com o usuário, né, com o cliente, não podia perguntar mais, mas não podia mesmo, você é divertido. Não sei se isso foi dessa época também. Não, eu trabalhava com engenharia, eu acho, nessa época. Cara, olha só, eu ia lá com um bloquinho, né? E falar nisso, mostrando aqui, dar um merchan aqui, da minha amiga Daniela Bastos, o livrinho dela, A Virada do Jogo. Tá aqui, virou de mesinha de cabeceira aqui, muito bacana. Daniela, um grande abraço para você. Eu estou com o teu livro aqui na minha mesa. Um merchanzinho. Cara, eu lembro muito bem, cara. A gente ia na reunião de 1 hora e o cara, o teu gerente, fala assim, meu amigo, pega tudo que dela. Aí você vai lá, pegava tudo. Isso. Aí, 15 dias depois, você gerava 10 ou 15 histórias de uso. História não, caso de uso. Sim. Você anotou lá, que não podia gravar. Não podia gravar. Beleza. Aí eu lembro muito bem que tinha um gerente que gravava. Fiquei, cara, não gravei aqui. Cara, fazer isso, cara. O cliente pediu para não gravar, o cara gravou, cara. Mas tudo bem. Beleza. Aí você ia apresentar, fazer a review lá, apresentar documentação que você fez. O cara chegava na hora assim e falava assim, não é isso. Não é isso que eu falei. Não é isso, não é isso. Não, mas você falou, não é isso. Aí o cara dava uma crachazada aqui, ó. Crachá do cara era funcionário, né? Eu recebi isso. Aí você ganhava uma bronca do teu gestor, e você era queimado. Era impressionante, cara. Era um negócio assim muito bravo. Não sei se é porque você era de engenharia, era uma outra jogada, mas eu trabalhei assim, que você tinha pouco tempo, você errava muito, cara. Você errava. E a gente fazia o banco de dados, fazia um ML, a gente escrevia tudo que eu acho desnecessário, cara. Você tinha que estar junto com o desenvolvedor, um cara de banco de dados, um cara de... Né, para ele te auxiliar, né? Mas você tinha que saber várias outras coisas mais. Né? Acho que você não... Caramba, Ibson, que história, hein, cara? Cara, eu já vi o pessoal sendo demitido numa reunião. O cara foi perguntou demais. A mulher falou assim, eu não quero você mais aqui. Assim mesmo. E o cara foi perguntar. E a gente tinha medo de perguntar. Entendeu? Nós éramos orientados, só pergunta o necessário. Entendeu? Então a gente não tinha esse vínculo. O cliente trabalhava, era interessantíssimo, cara. E você entregava aquilo tudo para o desenvolvedor, o desenvolvedor questionava uma opção de coisa, você não conseguia responder, e você era o culpado. E na hora de testar, é aquela confusão toda, porque o cara só via o teste no final. É a cultura do medo, né? Isso aí. Isso aí. Tu mandou bem. Por isso eu estou dizendo, o comando e controle, um dia eu falei isso para a pessoa ficou irritada, uma pessoa, né, no almoço desse da vida aí. Aí eu falei, olha, fiz aí semana passada, quem é comando e controle é porque não tem segurança. Não confia na galera. Entendeu? Sim. Eu acho que a agilidade ela trouxe muito mais o lado humanizado das pessoas, né? Porque assim, como a gente conversa mais, a gente troca mais ideia, a gente acaba discutindo mais sobre os problemas e os assuntos. O que eu percebo hoje? Que o desenvolvedor ele tem o mesmo contato que eu tenho com o gerente, com o coordenador, com o cliente, com qualquer pessoa. Isso Sim. Não tem problema nenhum, que a gente está ali focado para entregar o melhor produto para o cliente. Então, assim, se eu perguntar o máximo possível, melhor, entendeu? Se eu tiver tempo e habilidade para extrair, né, o máximo de coisa ali do que o cliente quer, melhor. Né? Essa não, é interessante. Aí, inclusive, eu já escutei isso, eu já te falei 2 vezes isso, Y. E para as outras pessoas, eu já falei 5 vezes isso.
mas de repente a pessoa não falou claro, não foi clara, entendeu? A Kátia de Souza está aqui, ó, na plataforma, mandando assim: sim, as pessoas do mundo ágil entendem melhor que juntos somos mais fortes e construímos melhor. Que bacana, né? Kátia, que legal. E ela fala, essa parceria é uma das coisas que me encantam na agilidade. E para pegar o gancho, que a gente está chegando no final aqui, quer dizer, final não, ainda tem 10 minutos. O que acontece aqui, Iago? Eu, há muito tempo atrás, está até na Pipocagem lá que meu primeiro podcast presencial foi gravado, né? Assim, eu como convidado, até o Vitor Gonçalves, aí ele que fez no Inovação Sem Romance, isso tem 4 anos, eu acho, 4 ou 5 anos, que eu falei assim, olha, eu gostei da agilidade, porque a agilidade trouxe mais humanidade ao trabalho. Tá? Eu tenho um vídeo no canal do Pipocagem que justamente eu fui fazer um webinar, uma sala na jornada colaborativa, foram separadas salas assim, então tinha uma sala do Pipocagem. O meu convidado lá de Portugal, de teste, o meu amigo Tiririca Agile Coach, tá, o Demis Meneghetti, ele abriu assim, olha, estou aqui, né? Eu escutei essa frase, a agilidade tem mais humanidade de trabalho, e disse que mudou a vida dele, cara. Porque ele se tocou como que realmente a gente faz os softwares e tudo para o humano, né, cara? Sim. E a agilidade trouxe isso. Ó, eu falei no Pipocagem segunda-feira, eu vou falar aqui de novo, tá? Esse livro daqui, que tem o grande Y aqui né, como coautor, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que tá ao contrário aí para vocês, mas não, tá ótimo, dá para ver sim. Dá para ver. Jornada da Transição para Agilidade. Esse livro aqui, ele é fantástico. As pessoas contam as histórias delas, né? O que você precisa fazer para ser um agilista primeiro, né? E depois para ser um bom agilista. O que você pode estudar, quais os cursos que você pode fazer, né? Tem a quantidade de vagas de Scrum Masters no Brasil e no mundo, né? Tem várias dicas boas. E esse livro aqui, porque eu fui chamado, né, essa semana, segunda e hoje, para falar sobre esses pontos, eu acabei deixando aqui ele do meu ladinho e legal. acabei pegando algumas das dicas e me lembrando, né, me reciclando também. E, Iago, é o seguinte, cara, o Pipocagem, aquele projeto de simulação em projetos ágeis, eu vou até convidar você para fazer o workshop lá para a galera, que agora, nessa quarta-feira, dia 26, tá? É até um recado, vou começar agora dos recados aqui para a gente começar a fechar. Galera que está escutando a gente, tá? É o seguinte, agora na plataforma do Digital Edu, daqui a pouquinho o Wagner ele vai disponibilizar 2 links. Um link do certificado, tá? De participação, quem quiser, né, de estar ouvindo aqui a gente, como o Wagner falou, né? Ele vale PDU, vale para empresa, né, para instituições. E outro link vai ser o seguinte, do workshop da Amanda, que vai falar sobre soft skill na agilidade, que vai ser na quarta-feira, de 8 às 10, tá? Aqui na Digital Edu. Tá legal, gente? Então, quem é da agilidade, quem está na simulação de projetos ágeis, quem está aqui na plataforma, o Wagner vai disponibilizar. A parada é o seguinte, cara, Iago, nós estamos chegando no final aqui, que é mais ou menos 1 horinha que a gente vai, até que eu e o Wagner, nós alongamos assim o início, né? Mas ele tinha que dar uns recados dele. Eu queria, assim, você já deu uma dica de livro, achei bem bacana. Você que fez a transição de carreira, dá a dica para a galera aqui da plataforma Digital Edu, ou conta um pouquinho mais sobre a sua transição, dando dica para a galera aí. Claro. Bom, aqui eu vou falar aqui de como aconteceu comigo, né? E eu preciso aqui agradecer bastante uma outra galera de agilidade que é da API Ágil. Então, a API Ágil, que é do Sidney, do Alan, né, e do Jonas. Eles, na época, lá atrás, eles tinham, acho que foi o primeiro produto deles, eles tinham meio que uma assinatura ali anual, que você, né, entrava num grupo, numa comunidade, acho que era no Telegram, e que você fazia diversos workshops, né? Então, toda semana tinha tanto conteúdo quanto workshop. E a gente foi aprendendo na prática, porque uma das maiores dificuldades
eu acho, né, da galera, é de ler bastante sobre Scrum, sobre Kanban, só que você não ter nenhum case para contar. Muitas vezes você chega numa entrevista de emprego e você não tem ali um produto ou um projeto que você já testou, já experimentou, já errou e já consertou, né? E essa experiência aí com a API Ágil foi muito boa para mim, porque eu cheguei nas entrevistas, sei lá, com 10 projetos já que eu tinha experimentado, já tinha errado bastante, e acabei mudando o rumo, né, melhorando o produto e tal. Então, eu acredito que assim o conhecimento literário, né, de livro, ele é fundamental. Eu tenho diversos livros aqui na prateleira que eu uso até hoje, mas fazer algum tipo de curso que você consiga meter a mão na massa, como simulação aí de projetos ágeis, por exemplo, é uma das formas mais eficientes ou efetivas de você ter cases para discutir com as pessoas, para você tirar dúvidas e tudo mais. Então, assim, sempre mão na massa, para mim, é a melhor das escolhas, sabe? Que legal, bacana. Eu queria agradecer a sua presença, mas antes, o doutor Wagner, Wagner, você pode entrar aí, Wagner, aqui no palco do Digital Edu, para você dar um recadinho aqui. Ainda falta uns 5 minutinhos, vamos ver se ele consegue entrar aqui, para ver se... Ah, legal, entrou. Que legal, Wagner. Maravilha, posso sim, gente. Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer. Primeiro eu vou passar o link do certificado para vocês poderem emitir, tá? Primeiro, parabenizar vocês dois aqui pelo bate-papo, tá? Mas, obrigado. E o seguinte, ó, gente, vamos lá. Quem tá nas redes sociais e quiser o certificado, vem para Digital Edu, tem um QR Code na tela, tem um endereço. Se tiver pelo telefone, não tem como você escanear o QR Code, você coloca ali no navegador digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito e acessa a live inicial ali para você poder estar conosco aqui. E no chat agora, eu estou colocando nesse minuto o link. E uma coisa importante esse link ele só vale agora durante a nossa live. Então, ele tem 5 minutinhos de utilização, tá? É um token único que vale para esse encontro. Daqui 5 minutinhos não vale mais, então dá tempo de você vir para cá para a Digital Edu e emitir o certificado, ok? Lembrando, quem nunca emitiu o certificado na Digital Edu, vai colocar o nome ali no campo, vai estar vazio. Você pode colocar o nome da forma que você quer que saia no certificado, tá bom? Esse nome não vai alterar o seu nome no chat, tá? Uma coisa importante. Aí eu quero só compartilhar com vocês aqui rapidinho. Deixa eu abrir uma tela aqui, Ibson, para mostrar para vocês que é uma coisa nova que às vezes muita gente ainda não acessou. Quando vocês entram na Digital Edu, aqui, ó, apresentar, compartilhar tela, tela cheia. Tá aqui, ok. Quando vocês entram na Digital Edu, tem o painel, tá? Então você vai clicar em entrar, vai logar. Aqui eu já estou logado, então vai dar essa telinha. Você vai entrar aqui e vai em meu painel, na parte superior, no menu. Quem está pelo telefone vai ter 3 barrinhas, clica ali que vai aparecer. Meu painel. E aqui no meu painel tem algumas abas interessantes, tá? Todos os certificados que você emitir pela Digital Edu vão estar aqui, ó, meus certificados. Então aqui você tem a concentração de tudo aquilo que você emitiu conosco, tá? Atualmente ele não vale para os eventos de 2024 e anterior. O ConaGP, ConaJai, os eventos que a gente executa. Mas de agora em diante, tudo que foi emitido vai estar aqui. Então aqui você vai encontrar todos, por data de emissão, tá vendo? O dia que você emitiu cada certificado, vê o nome aqui, por exemplo. Quando é evento, vai estar escrito evento na frente, evento, nesse caso aqui, o Imersão IA, se for ConaGP, vai estar o ConaGP, entendeu? E aqui você pode ver o certificado se você quiser, só clicar aqui que vai abrir o certificado que você emitiu. Eu perdi o certificado, não tem problema, você vai vir aqui e vai fazer a reemissão dele para você, tá? Reemissão não, vai pegar o que emitiu, não existe reemissão do certificado, é uma data única e pronto. Também aqui, ó, nós temos algumas informações importantes. Aqui nós colocamos informações importantes que são mensagens que a gente deixa para você. Então, novidades da plataforma, tudo isso.
Aqui a criação da comunidade está atrasada, gente. Infelizmente, nós tínhamos fechado, ia lançar semana passada, mas acabou dando um bugzinho e nós estamos agora ajustando para poder. Provavelmente na próxima semana deve estar liberado, tá? Vagas, nós vamos cumprir essa data. Eu quero lançar segunda-feira para antecipar. Mas aqui é um ambiente que nós estamos liberando, onde vocês vão poder subir o currículo de vocês para consulta pela comunidade. E também vão poder cadastrar vagas. Então, assim, e o bacana, tá, gente? As vagas são aprovadas. A gente aqui aprova todas as vagas que forem colocadas. Por que isso, gente? Para evitar realmente aquelas vagas que eu já caí nelas. Eu falo vagas assim... Fakes, né? Aquelas vagas que são assim... você vai conseguir um emprego tal, mas antes você tem que fazer um curso. Gente, corre dessas vagas. Quando falar assim, mas você tem que fazer um curso XYZ. Quando pede para você tem que ter o curso tal, é uma coisa. Quando fala você tem que fazer, corre. Nem lê a vaga, tá? Porque empresas de recrutamento, empresas sérias, elas não vão te obrigar a fazer um curso, elas querem uma pessoa que já tem aquele conhecimento, tá? Então fiquem bem claros, porque assim, eu caí nessa bodega, mas ok. Então nós vamos aprovar todas as vagas aqui para ver se não tem coisas desse tipo. E vamos subir. Então, em breve vão ter muita coisa bacana aqui para vocês consultarem também vagas. Para quem está buscando recolocação e para quem está no mercado, mas quer sempre saber quanto está valendo aí a sua expertise, né? Que é uma dica que eu vou dar para vocês aqui, gente. Mesmo que vocês estejam confortáveis no trabalho, gostando do que fazem, na empresa que vocês querem, vale a pena vocês estarem sempre sabendo, buscando entender qual que é o valor que o mercado está dando para a sua profissão, para o seu mercado. Quais vagas, se hoje eu fosse sair da empresa, para qual vaga eu iria? Busca, isso é importante, porque a gente sabe que, infelizmente, qualquer coisa que acontece dentro de uma organização, a primeira coisa que eles olham, a maioria, não estou falando todas, tá? O único corte que tem uma redução de custo momentânea é o de pessoal, tá? Então, por isso que 90% das empresas que, quando tem um problema, mandam embora. Então, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Então, é bom você estar sempre antenado para depois não ficar naquela correria louca. Você, vai que você acha uma coisa que era dos seus sonhos, que você não sabia que era dos seus sonhos, né? Então, assim, busca. É uma dica para vocês, uma dica pessoal, tá? Eu não sei se vocês concordam. Se não concordar, normal, faz sentido para você, ok. Mas é uma dica que eu dou de anos de profissão, de anos de carreira. Hoje eu não sou CLT, mas eu fui CLT a minha vida inteira. Então, assim, fica a dica, tá? Então, aqui na plataforma, vocês podem aqui em configurações, ó, no painel, alterar também a foto de vocês, gente. Coloca uma fotinha. Eu vi que a maioria das pessoas aqui não tem foto no chat. A pessoa não vê o rosto, sabe? É bacana ver isso. Aqui você pode botar uma foto, vem aqui, sobe aqui, clica aqui na maquininha, coloca uma foto sua, coloca o seu nome, corrige, põe sua skill, põe uma mini bio, que na comunidade essa mini bio vai aparecer. Então é interessante isso, tá? Quando a comunidade estiver liberada, vai aparecer essa informação sua. E aqui você pode escolher como que você quer o seu nome. Eu quero só Wagner, eu quero Wagner Drummond, eu quero meu e-mail. Como que você quer aparecer para o público? No chat, na comunidade. Eu quero Wagner Drummond, então Wagner Drummond, beleza? Aqui é só para instrutor, que é a assinatura, e atualizar perfil. Pronto, você coloca suas informações. Aqui você pode mudar a senha. E outra coisa, quem não quer receber e-mail de lembrete, vem aqui, ó. Aqui tem a informação, ó, opções de notificação. Você pode escolher aqui o que você quer receber e como você quer receber, tá? Hoje o meu tá tudo marcado, mas se eu clicar aqui, ó, eu quero receber só via e-mail, eu não quero que ninguém entre em contato comigo via WhatsApp. Clica aqui. Vai salvar e vai, pronto. Preferência atualizada. Ninguém vai mexer o raio do saco mais.
tá? Uhum. Então a gente coloca isso aqui para poder, é novo também, uma coisa nova, que é para vocês poderem definir realmente aquilo que vocês querem ver. Então, aqui, ó, temas de interesse, lembrete de lives, por exemplo. Quais que eu quero? Eu quero só agilidade, então desmarca as demais. Desmarca as demais. Tipo de mensagem, lembretes, revista digital, que eu já dei spoiler aqui, eu botei na plataforma aqui, eu botei spoiler, mas em breve, tá? Newsletter semanal, novidades da plataforma, o que eu quero receber? Eu quero só lembrete, então desmarca o resto, ok? Então assim a gente evita ali de você ter que descadastrar do sistema, que acontece que vai nos e-mails, você vai clicar lá em descadastrar, você nunca mais vai receber um e-mail do Digital Edu. E às vezes pode perder uma oportunidade que você queria. Ok? Então fica a dica, vem cá, explora o seu material, explora o seu painel, tá? E em breve vai ter mais novidades para vocês. Ó, gente, eu tô delongando demais aqui, deixa eu interromper. Então a primeira mensagem é essa. Quem já se emitiu o certificado, emitiu. E eu vou colocar agora o link do treinamento. Vamos lá. Legal, isso aí, link do workshop. Do workshop. Fala para nós aí, Ibson, o que vai ser esse workshop? O workshop vai ser Software Skill na Agilidade com a Amanda. Vai ser bem legal, de 8 às 10. Vai ser tranquilinho na quarta-feira, dia 26. Né? Vai ser bem bacana, mano. A Amanda manda bem, tá? Já coloquei aí, eu coloquei no chat para vocês. Quem quiser, já se inscreve. Vagas limitadas, né? Vagas Isso limitadas. Aí, vaga limitada. Ô, Ibson, falei demais, cara. Só dar um recadinho. Fica à vontade tá tranquilo. aí. Tá? E ó, antes aqui, deixa eu cortar. Aproveitar, Sim. Já tô aqui no palco. Seguinte, gente, nós falamos no início ali para vocês. Nós temos aqui uma causa que é o mesmo compartilhamento de conteúdo, vocês vão ver muita coisa nova aparecendo aqui, bacana, para agregar valor para vocês de forma gratuita. Vamos ter o plano pago, que vai ser outra coisa, vai ser coisas adicionais. Mas nós temos também, eu falei, a gente vive dos treinamentos, tá? A Digital Edu é uma plataforma, o Wagner que está aqui no apoio e tudo mais, a gente vive desse mercado. Então nós temos os cursos, os eventos que a gente vende aqui na plataforma, ok? Na parte superior ali tem eventos, nós temos o ConaGP, temos o VMO Experience e também o ConaGile, que são eventos que nós vamos realizar, tem os treinamentos também. Aí o seguinte, gente, então assim, tem um treinamento de IA. Esse treinamento de IA vai ser assim, fantástico, porque ele vai abordar desde como você formatar o chat GPT, por exemplo. Vamos falar de várias IAs ali. Até você ter um bom desenvolvimento, e vai ser um curso de engenharia de prompt, que é hoje fundamental para você poder ter bons resultados com IA. Beleza? Então, o primeiro workshop é engenharia de prompt, falando com IA. O workshop que é sequencial, começa na semana seguinte a este, é o workshop de agentes inteligentes, que é um futuro breve da IA, que já é a realidade que as pessoas hoje estão buscando para ter mais eficiência. Então você vai aprender a criar agentes inteligentes. Tá bom? Então acessem lá, o treinamento é um treinamento barato, na minha visão, pelo que ele oferece. E tem, assim, um profissional que, para mim, é a pessoa que mais tem propriedade na fala quando ele faz um treinamento. Essa é não estou desmerecendo os demais, tá? São muito bons. Mas esse cara, Jefferson Barbosa, ele é o concurso, tá? Ele é uma pessoa fora do comum, fora da curva. Acabei agora, Bergs, ou Ibson. É sua. Beleza, obrigado. Mas foi tranquilinho. Então, quero agradecer a presença do Iago. Não sai correndo, que a gente vai ver um feedback muito rápido. Tá, não, Wagner? E vamos deixar para próximo. Já tem até o convidado da semana que vem, mas deixa eu falar contigo depois. Tá legal? Iago, fica aí, que eu vou fechar aqui com aquela vinheta muito boa do Wagner aí. Então, tamo junto. Valeu, gente. Um abraço para vocês.